Linoberg Almeida é formado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia Política e doutor em Relações Internacionais. Natural de Brasília, é professor da Universidade Federal de Roraima desde 2005 e já foi diretor do Centro de Ciências Humanas da instituição. Foi eleito vereador nas eleições de 2016 e exerceu o cargo até 2020. No ano passado, foi nomeado novo superintendente do Patrimônio da União em Roraima. Hoje, no nosso bate-papo Entrevistas DPE, eu converso com Linoberg Almeida, sociólogo e cientista político. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e eu fico bem feliz de estar aqui com vocês. Hoje, a nossa conversa é justamente para falar sobre as eleições 2024, para a gente entender esse processo. Já aconteceu, foi no último domingo, e fazer essa avaliação, porque justamente o senhor tem esse vasto conhecimento sobre o assunto. E eu gostaria, de primeiro momento mesmo, saber qual a sua avaliação dos resultados. Olha, eu acho que tá bem na época da gente baixar a poeira, né? Eu sempre digo que esse é o momento em que quem ganha festeja, quem perde chora, seca as lágrimas e bola pra frente. Mas o mais interessado nesse jogo é o cidadão, é a cidadã. Ele não pode se perder no festejo da festa da cidadania, festa da democracia, e perder o controle daquilo que vai rolar a partir de 1º de janeiro. São 1.461 dias em que as pessoas precisam entender a fotografia daquilo que elas elegeram. Eu já vi muita reportagem das pessoas falando: ai, que legal, aumentou em não sei quantos % a quantidade de mulheres no parlamento. É muito legal aumentar a quantidade de mulheres no parlamento. Ponto. Mas quem são essas mulheres? Quem são os homens por trás dessas mulheres? Será que não existe um poder masculino que elege mulheres só para fazer uma fotografia feminina, mas no fundo, a pauta do universo feminino nunca é representada? Quando você sai de casa e vota numa mulher, mas por trás dela tá o pai dela, tá o marido dela, tá o pastor da igreja dela, tá o líder partidário que usa mulheres pela cota partidária para ter mais dinheiro. Isso tem que ficar no radar do cidadão e da cidadã para a gente não fazer papel de bobo da corte. Outra coisa, vi que denominações religiosas ocupam mais o parlamento desta vez do que em outras legislaturas. Isso é bom ou é ruim? Não sei, cabe ao cidadão avaliar. Eu acho que quando a gente chegou no ponto que chegou, de reforçar valores da democracia, o Estado laico é uma daquelas coisas que a gente tinha que estar lutando pró. Mas será que quando a gente vai lá e elege pessoas que, na primeira entrevista que elas dão, elas dizem: ah, meu mandato é para defender a família tradicional. Pera lá, o que é a família tradicional? A gente está aqui na defensoria, né? A defensoria, eu acho que ela defende algumas pautas que são importantes, como a questão da paternidade, da certidão de nascimento que não tem o nome do pai. Eu mesmo sou um daqueles que a minha certidão de nascimento tem mãe e não tem pai. Mas, e aquele monte de... será que me enquadro na família tradicional que esse eleito, que eu e quem tá ouvindo a gente vai pagar o salário dele durante 4 anos? Na primeira entrevista ele fala que vai defender um tipo de família que às vezes não é aquela que pago o salário dele vivo, concebo, construo. E tem outros elementos, né? A gente tem gente que é eleita com pautas mais violentas e a gente precisa de um mundo mais pautado na confraternização, na celebração da paz, no convívio comunitário. Gente que é sectário e que quer dividir as pessoas em grupos, em cores, em lados, quando na verdade a gente tinha que fazer tudo pelo coletivo. Então eu acho que tem alguns elementos nesse balanço que são importantes de serem levados em consideração, sendo que tem um deles que eu tenho me questionado muito. O número de pessoas que não foi votar tá cada vez maior. Sim. Essa coisa da abstenção, ela tá ficando grandiosa. E eu sei que as pessoas se questionam sobre o voto obrigatório é ruim, eu não quero ser obrigado a votar. Mas será que se a gente liberar geral e o voto for facultativo, não vai ampliar a quantidade de pessoas que não vão votar
e o tal 50% mais um, que é o que faz a maioria, a gente não vai acabar perdendo isso no jogo da democracia? Você não vai acabar abrindo mão de poder escolher e deixar com que outras pessoas, grupos menores da sociedade, definam o nosso destino? Então, existem vários elementos que precisam ser analisados nesse balanço da eleição. Quem você elegeu, mesmo que você não tenha votado, não adianta ficar repetindo, não me representa. Representa sim, porque você tá pagando pra ele estar sentado naquela cadeira, e a cadeira é cara. Então quem você elegeu, quem não foi eleito, mas por trás dessas pessoas estão representadas lá, o que pautas essas pessoas defendem, por que as pessoas estão deixando de votar e que sinal deixa para as próximas eleições, porque isso também é outro elemento super importante. A eleição de 2024, ela é uma mini fotografia do que vem em 2026. Então, várias pessoas que foram eleitas, elas fazem parte de grupos políticos locais, não estou falando só de Boa Vista, também nos municípios do interior de Roraima, que tem elementos que sinalizam como serão construídos os passos até 2026. Então, quando você olha a foto de vereador e de prefeito, você sabe mais ou menos como serão disputadas as 2 cadeiras de Senado, as 8 cadeiras que vão estar em disputa para deputado federal, as cadeiras da Assembleia Legislativa, o Palácio do Governo. Então, vários grupos políticos estão se movimentando para construir aquilo que vem daqui para frente. Por isso que é tão importante entender o cenário político, não só municipal, estadual, mas também o nacional, que tudo pode trazer e modificar os resultados. E a gente percebe... Pode te chamar de Lino? Claro, todo mundo chama de Lino. Lino, a gente... Eu sigo você, a gente tem... Acaba criando, né? Essa questão das redes sociais, acaba criando aquela intimidade, né? Então, Lino, a gente percebe que você tem essa preocupação de explicar para a população esse cenário e a função de cada um dentro de todo esse contexto. Então, eu gostaria que você fizesse esse resumo para a gente e também pontuasse como foi que surgiu essa ideia de levar esse assunto para as redes sociais. Deixa eu contar um negócio. Eu sou um apaixonado por política. Mas assim, não é política do P pequeno. Eu gosto de política de P maiúsculo, sabe? Não é essa eleitoral. Eu gosto de política do poder decisório. Eu tenho certeza que as pessoas, quando levantam de manhã, tem gente que quando vai botar o primeiro pé fora da cama, escolhe se bota o pé direito ou esquerdo. Porque já ouviu em algum momento que botar o pé esquerdo levanta carregando más energias e o pé direito começa um dia novo com coisas positivas. O fato de você fazer essa escolha, você pode não acreditar, mas é uma decisão política. Quando você sai de casa e vai no supermercado e escolhe entre a marca de sabão A, que todo mundo compra porque é a que deixa o branco mais branco, e a B, porque é a mais barata para aquele momento que cabe no seu bolso, e você tem que escolher qual é a que você vai levar aquele dia, se é a que brilha ou a que deixa o branco mais branco, você está fazendo política, porque é a que cabe no seu orçamento. Quando você vai festejar o seu aniversário e às vezes você tem que cortar da lista quantas pessoas você vai chamar, é política. Então, a política, ela faz parte do dia a dia da gente porque é esse processo decisório. Só que quando a gente está pensando no coletivo, a gente está deixando para trás aquilo que os gregos pensaram e os romanos pensaram de uma maneira tão linda, que era fazer da praça o lugar de escolha de todos. Tem coisa que você decide no âmbito privado. Quem você vai namorar, quem você vai casar, o que você vai comer hoje. Agora tem coisa que você decide no âmbito do coletivo. Quando não é só você que precisa de vaga na creche, porque você tem filho pequeno e a vizinha também tem, e várias pessoas têm filhos pequenos, o coletivo é que decide isso em conjunto. Que lugar é esse que decide em conjunto? Qual é a pauta prioritária? Creche, escola, asfalto? Onde é que tem dinheiro para caber isso tudo? Antigamente seria na praça. Hoje é no parlamento. Infelizmente, a gente passou a deixar na mão do prefeito, como se ele fosse o principal responsável por botar uma cidade para andar para frente. Mas eu sou daqueles que acham que o vereador é o personagem mais importante da República. Porque ele é infelizmente é o patinho feio, né? As pessoas não dão bola pro vereador. Mas é aquele que é eleito para te representar na escala menor. Não tem luz na minha rua? Quem é que vai gritar enquanto eu tô tendo que trabalhar para sustentar a minha família? Eu escolhi alguém para gritar no meu lugar que não tem luz na minha rua. É o vereador. Eu não tô conseguindo achar vaga na creche.
Quem é que vai gritar por você? É o vereador. Você quer ver um exemplo? Assim, eu fui vereador durante 4 anos. E foi um mandato incrível, lindo. Eu morro de saudade daquele mandato e era experimental. Ah, Lino, se você tem saudade, por que você não vai de novo? Porque era experimental. Eu não quero sentar na cadeira e ficar nela a vida inteira. Eu tenho uma profissão, eu sou professor. Aquilo era para experimentar um jeito. E naquele jeito, eu consegui entender que as pessoas elas têm procurado, às vezes, mais o Ministério Público para reclamar das coisas do que o próprio vereador. Então, vocês têm um representante legítimo para brigar pelo cidadão, que ele é pouco usado e ele acaba virando um instrumento da politicagem. Então, ele é eleito para fazer base eleitoral para o deputado estadual ser eleito, para o prefeito fazer base para eleger o federal que vai dar emenda para ele, mas, na verdade, era para representar os interesses básicos do cidadão. Então, o que aconteceu no domingo foi a gente sair de casa para escolher o prefeito, que é o gerente, e uma bancada de 23 pessoas que são a imagem e semelhança do cidadão que vai lutar pelos interesses dos cidadãos e cidadãs de todas as cidades. No nosso caso, de Boa Vista. Então, essa coisa de inverter a lógica, de transformar o vereador no protagonista da política municipal, é o que me faz ir para a rede social de vez em quando, fazer vídeo, fazer post, pegar matéria de jornalistas competentes que a gente tem por aqui, fazem o texto e você reproduz esse texto para que mais pessoas tenham acesso com um comentário crítico sobre ele. Gerar uma massa crítica capaz de ir além da manchete e ir além do bate-boca do WhatsApp. Infelizmente, a política também está virando esse caldo onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Todo mundo tem uma opinião crítica sobre tudo. Mas será que essa opinião não é do seu umbigo? Ela desaparece assim que some da tela, vai subindo a telinha do grupo de WhatsApp, você jogou seu ódio para fora, mas quem é que seria a pessoa que catalisaria essas vontades das pessoas e transformaria em ação prática no dia a dia da cidade? O vereador. É isso que a gente está perdendo, e talvez o meu desejo hipotético era fazer com que as pessoas fizessem uma reflexão sobre isso. Se é bem sucedido ou não, não sei também, porque eu não sou daqueles que acreditam que o número de likes e de views nas redes sociais significa sucesso de nada. Mas se você vai atingindo várias pessoas espalhando sementinhas por aí, você vai fazendo de mais pessoas críticas, e aí a internet tem esse papel, conversar com um jornalista e esse conteúdo ele se viralizar por aí, você fala para as pessoas e elas comentam. Eu escuto as pessoas falando na fila do supermercado, eu escuto as pessoas falando na feira. No dia que eu fui gravar um vídeo com os abacaxis, as pessoas na feira falaram pra mim, faltando 3 dias pra eleição, que elas não tinham vereador. E elas diziam, isso não dá em nada. Isso tudo é farinha do mesmo saco. Eu digo, como farinha do mesmo saco? Não pode ser farinha do mesmo saco. Você tem uma eleição com 300 pessoas e você não consegue identificar uma que possa representar os seus interesses? Talvez você também seja farinha nesse saco, porque você não se coloca como um grão importante pra pular fora do saco e dizer, ei, eu tô pagando pra você aí, meu filho, 12 mil reais líquido por mês. Você não vai correr atrás de defender meus interesses? Pessoas que moram no bairro 13 de Setembro e Calungá. Sei que existe uma questão muito importante na vida da gente em Roraima que ninguém falou nesse processo eleitoral. Do jeito inteligente. Migração. Sim. A pauta migratória é super importante. E quem mora no 13... tem uma dificuldade não de achar vaga na escola, mas de como é o dia a dia numa escola municipal. Será que a professora fala espanhol? Será que os alunos brasileiros e os alunos venezuelanos, eles têm o conhecimento adiantado ou retardado porque você tem uma dificuldade de integrar essas duas experiências no mesmo ambiente de sala de aula em nível fundamental 1? Inclusive, existem escolas no próprio bairro 13 de Setembro que a porcentagem de alunos venezuelanos é muito superior que a dos brasileiros, quase 100%. E realmente essa é uma pauta que foi pouco abordada. Ela não apareceu no processo eleitoral. Pra falar a verdade, quem tá ouvindo a gente aqui, vamos ser sinceros.
O processo eleitoral, ele não foi de pauta, não foi de assunto, foi de fotografia. Mas isso é culpa de quem tá ouvindo a gente. É culpa minha, é culpa sua. Que a gente topou um jogo eleitoral em que a gente vota na foto e na música. Balançou a bandeirinha, cantou a musiquinha, fez TikTok na televisão, porque é isso que virou a campanha na televisão. A gente vota naquele que seduz mais pela imagem. É um pacote de sabão em pó que a gente vai votar. Não é o conteúdo do sabão em pó. Às vezes você continua comprando a marca tradicional de sabão, que eu não vou falar o nome, mas você sabe qual é. Mas porque tem o hábito. Não porque deixou se experimentar por outras coisas. Mas será que o sistema deixa a gente experimentar outras coisas? Será que a gente se dispõe? Eu não tenho filho pequeno. Mas é por isso que eu não vou pensar na vida da professora na escola do 13 de setembro, que precisa de um outro degrau de capacitação para viver esta nova realidade da cidade, sem vender xenofobia, sem vender ódio, sem vender raiva contra ninguém. Outra pauta que apareceu, assim, acabei de lembrar, alguém me falou, eu vou pra unidade básica de saúde, o posto de saúde, nunca tem vaga pra mim. Tem vaga pro estrangeiro, mas não tem pro brasileiro. Mas todo mundo não é atendido? Será que a gente aqui não está conseguindo entender que, na realidade Boa Vista, em alguns bairros, você tem uma população mais necessitada de saúde pública municipal, sendo a estrangeira do que a brasileira? E como é que a gente, como sociedade, sem ódio, sem raiva, está tratando do assunto, especialmente num momento como esse, que é um momento eleitoral? Como a gente está contaminado pelo jogo da internet, a gente deixa se levar por aquele que grita contra, e não aquele que fala pró. Aquele que fala buscando solução. Ou dizendo que não é papel de vereador tratar da questão migratória, mas é papel de vereador ouvir a dor da população e levar para aquele que cabe tratar do assunto, que é o deputado federal, que é o senador, que é o presidente da República. Tem assuntos que cabem àqueles que estão na cidade. Tem assuntos que não cabem. Todo dia você pega o celular... Nos grupos de WhatsApp da cidade, não tem um acidente no cruzamento? Bateu uma moto num carro num cruzamento. Só reclamar lá no grupo de WhatsApp ou nos grupos de notícias, ou nas postagens, no comentário da postagem, não devia ter carteira. Anda rápido demais. É irresponsável, porque é isso que as pessoas fazem. Roraima, ninguém sabe dirigir. Ninguém sabe dirigir. Esse é o erro. Você passa o tempo todo reclamando do outro, mas você não vai lá tirar a foto da postagem, um print, e mandar pro vereador que você elegeu para ele correr atrás de engenharia de trânsito e botar uma placa de pare no lugar adequado. Ou melhorar a sinalização daquele lugar. Eu me lembro que 4 anos atrás tinha um ponto de cruzamento na cidade que é a Professor Diomedes com a Terêncio Lima, que hoje tem um semáforo. Ali era o principal ponto de acidente de trânsito na cidade. E eu me lembro que um conjunto de vereadores naquela época, em diálogo com a ex-prefeita, a gente decidiu em conjunto, poder público, uma necessidade da população e o poder legislativo, que ali merecia um semáforo e que a gente ia analisar se diminuía os acidentes. Zerou os acidentes naquele cruzamento. Mas isso sai da cabeça de um grupo de vereadores? Não. A população passou a reclamar e indicava aquele lugar como um lugar prioritário para semáforo. O jogo ele acontece quando a população se engaja, o vereador, a Câmara Legislativa ouve e este caminho leva à pressão ao prefeito ou prefeita que executa aquela solução, que nesse caso é o semáforo. Como recuperar a esperança da população, a vontade da população de fazer parte de tudo isso? Como o senhor mesmo falou e destacou, que as pessoas já estão... é tudo farinha do mesmo saco. Já não tem jeito. O que cada um pode fazer, quem já tem essa consciência, de repente, de incentivar o outro, de não, bora lá. É importante entender sobre política, é importante saber como é que a gente recupera esse interesse da população. Eu também queria saber, sabia? Eu não sei como é que recupera. Eu acho que a gente tem que tentar. Não tem uma fórmula mágica.
Eu escuto as pessoas dizendo, tem que estudar a Constituição na escola, criar uma disciplina para estudar a Constituição. Mentira. Você vai só sobrecarregar o professor. Você nunca foi professor, aí não sabe como é que o professor tem que dar conta de todo o conteúdo e ainda vai criar uma disciplina. É muito comum ouvir as pessoas, para resolver o problema da inadimplência, de gastar demais, você tem que criar uma disciplina. Educação financeira. Mentira. Não é porque tem disciplina que a gente virou especialista em biologia, entendeu? Essa coisa de, porque fez matemática, todo mundo sabe tudo de matemática. O fato de ter uma disciplina escolar não vai melhorar a política da gente. Mas acho que no ambiente escolar, se os processos de participação fossem melhores, as pessoas entenderiam mais o que é cidadania, o que é democracia, o que é participação, o poder do voto. Acho que recuperar instâncias menores de participação. Audiência pública. É um negócio que existe, mas quem está ouvindo a gente, eu duvido que já tenha ido ou deu alguma importância. Porque a audiência pública é uma instância de participação linda, mas ela é culpa de quem a gente elege. Porque só existe audiência pública se alguém que te representa chama. Como às vezes você não sabe nem o que está rolando na Câmara de Vereadores, não sabe o que está rolando na Assembleia Legislativa, você lá vai saber se vai ter uma audiência pública, se não for aquela que interessa a um mini grupo que ocupa aquelas sessões. Então, acho que a gente precisa testar os mesmos mecanismos que já existem e que a gente deixou de lado, só que com uma roupagem 2.0, mais tecnológica. Se as audiências da Câmara elas fossem transmitidas efetivamente para melhorar a participação das pessoas. Se as sessões da Câmara não fossem 9 da manhã, que tá todo mundo trabalhando, e fosse no horário em que as pessoas podem ir lá, no horário alternativo. À noite. À noite. A partir das 7 horas. 7 horas, porque elas poderiam ir lá participar. E se, quando vai votar projeto de lei, a página das redes sociais da Câmara, ela colocasse enquetes que viralizassem e ajudassem o Legislativo a tomar a decisão não só com a vontade dos 23, mas também com uma ideia do que a população está sentindo naquele momento. Acho que existem jeitos. O WhatsApp de todo mundo agora tem a coisinha de fazer enquete, né? Todo mundo está fazendo enquete o tempo inteiro no WhatsApp para decidir o que a gente vai jantar hoje, faz a enquetezinha. No grupo da família. No grupo da família. Por que a gente não tem esses mecanismos rolando para processos decisórios que definem onde vai estar o quebra-mola? Se a gente vai construir mais 2 salas de aula na escola ou se a gente vai fazer uma quadra coberta. Em que bairro que tem que ser construída a unidade básica de saúde? Qual é o melhor destino de recurso de mobilidade urbana para o transporte público? Ontem, ou anteontem, eu vi uma entrevista do prefeito reeleito. E ele falava sobre o terminal do centro. Uma pessoa ligou para a rádio e disse, coloca um bebedouro no terminal de ônibus do centro. O prefeito, naquele momento, ouviu e disse, olha, é uma ideia. Será que é isso que a gente não precisa? De mais pessoas gerando pontos de vista para melhorar a qualidade daquilo que a gente já tem como estrutura de poder? Por isso, quando você me pergunta, o que a gente faz para melhorar? Eu acho que não tem que inventar a roda. A roda, ela já está aí. O que está faltando é gente mais esperta para fazer esse carro se mover. E uma população que passa a acompanhar isso cotidianamente. Porque além de você ter os eleitos que se acomodam, a população acha que o dia do domingo passado é o momento de festejar a democracia. E aí, lá vem o feriado de 2 de novembro, lá vem o Natal, o Panetone, o Carnaval, e o tempo vai passando e você não volta mais a... O que tá fazendo aquele vereador, aquela vereadora que eu ajudei a eleger? Tem gente que nem lembra quem votou. Se for perguntar daqui 1 ano, quem você votou? Não sabe, não lembra. Pra mim, essa é a mesma pessoa que vota no santinho jogado no chão na porta da escola. Sim. Porque se tem gente que joga o santinho no chão pra procurar voto, não tem? Essas portas de escola cheio de santinho no domingo, é porque tem gente que vota olhando pro chão pra escolher o candidato na hora que entra na escola. Então, os dois são culpados. Não adianta depois você ficar olhando, a minha cidade tá tão suja, tá cheio de santinho no chão. Eu fui em vários lugares no domingo. Várias das pessoas que foram eleitas ou foram campeãs de votos,
Tava com o santinho no chão. Então é uma tentativa de usar esse dinheiro que é nosso para atrair a atenção de 50% das pessoas não sabem quem vão votar às vésperas da eleição. Então eu acho que a gente tem que dividir responsabilidades. O sistema ele tá falho, mas a gente como cidadão também tá falhando muito. Por isso que cada um tem que dar a sua contribuição para que você não perca o controle da democracia. Para que você não perca o interesse. Esse interesse, ele só aparece quando todo mundo se engaja. Eu lembro bem de uma professora que eu tinha, que ela dizia que, antigamente, as pessoas elas casavam e ficavam casadas muitos anos porque existia um comprometimento de levar aquela relação adiante. Eu não estou dizendo que elas não terminavam, que o amor não acabava, coisa do tipo. Mas existia um mínimo de vontade, uma responsabilidade mútua, sabe? Hoje é tudo muito líquido, tudo muito fluido, é muito fácil você fazer a troca, né? Não estou dizendo que é certo ou errado, que eu vou deixar o nosso ouvinte tomar essa decisão. Mas será que do mesmo jeito que você troca de namoro, de marido, de marca de sabão em pó, de casa, de carro, de bicicleta, de lado da rua, você não está trocando de poder de escolha? Ai, não, isso não funciona mais, eu não quero mais saber disso. Aí você abre mão. Sendo que aquilo não vai desaparecer, né? Aquela instituição vai continuar existindo. E você precisa dela para continuar existindo como sociedade, né? Mas você abre mão dela. Só que os espertos do submundo, eles estão lá, esperando você abrir mão do interesse para ocupar aquelas estruturas de poder e ganhar com aquilo. Por isso que a gente tem que ser o eterno vigilante desse jogo e não deixar para lá aquilo que pode decidir a vida de milhares de pessoas. Nino, muitas pessoas ainda têm a dúvida de como é feito esse cálculo para eleger os vereadores. Inclusive, eu verifiquei que tem um suplente lá no final que ele teve 0 votos. Como é que funciona isso? Bora lá. Depois da última reforma eleitoral, hoje, você não tem mais a coligação. Não existe mais o conjunto de partidos que se junta para eleger um vereador. Olha que a gente está conversando sobre o pedaço proporcional. É só vereador, tá? Porque para prefeito, prefeita, você tem coligação. Os partidos se juntam para dar suporte àquele candidato durante o período eleitoral. Especialmente porque esse suporte ele define o tempo de TV. Porque a coligação na majoritária junta partidos A, B, C. Cada partido desse tem um tantinho de minutos ou segundos de televisão. Por isso, quando você olha na televisão, sempre aparece do ladinho, em letras pequenas, um monte de partido na hora do prefeito ou da prefeita. E na hora do vereador é rapidinho. Porque cada partido tem o seu lote de candidatos. Então, no universo de vereador, você escolhe, antes da eleição, cada partido escolhe o seu grupo de candidatos. Esse grupo de candidatos corre entre si para saber quem vai ter mais voto. O mais votado no universo de candidatos do partido se elege. Então, são várias rodadas que definem essa eleição. Você, às vezes, é eleito pela quantidade de votos que você tem, ou você, às vezes, é eleito pelo quociente. Pelo universo de votos que os outros candidatos do seu pacote tiveram junto contigo. Por isso que nessa eleição você tem partidos que fizeram muitos votos e todo mundo virou suplente, mesmo sem voto, porque é bem do caso do mais votado dessa eleição. Mas você tem partidos que várias pessoas tiveram uma quantidade razoável de voto. E mesmo tendo muito voto, essa pessoa, tipo o 4º colocado, 5º colocado, não foi eleito. Por que ele não foi eleito, não ganhou a cadeira? Porque outros partidos também tiveram muitos votos. Então não é só uma corrida dentro do mesmo partido. É uma corrida dentro do mesmo partido e entre partidos em rodadas que definem quem vão ser os 23 mais votados em si e pelo quociente eleitoral dos seus partidos. Eu sei que não é um cálculo fácil, mas o que todo mundo tem que imaginar é assim, ó. Quando você sai de casa para votar, você não pode pensar só no seu candidato. Você tem que tomar cuidado, porque você pode, às vezes, estar votando numa pessoa que vai ajudar a eleger
uma pessoa que não tem nada a ver com você dentro do mesmo partido. Isso é muito doido, né? Porque olha só, eu saí de casa e vou votar na enfermeira X. E a enfermeira X está no partido A. Só que se lá naquele partido tiver o pastor X, o policial X, a professora X, o sem futuro X, digamos que o sem futuro X tenha mais voto do que todos esses profissionais que você acredita que estão no mesmo partido que você. Mas como o partido é uma organização de pessoas aleatórias, né? É só uma combinação de gente para participar do processo eleitoral. A sua enfermeira A, que você votou, pode ter muito voto, mas no fundo, a quantidade de voto que você ajudou ali naquele grupo vai eleger o sem futuro X e não a sua enfermeira A, que era a mais interessante daquele grupo. Qual a sua opinião sobre essa forma de chegar ao resultado? Eu tenho uma ideia muito pessoal desse assunto. A última reforma eleitoral, ela só existiu para favorecer os grupos grandes. Então eu sou daqueles que gostava da época da coligação. Porque você juntava pessoas de grupos diferentes com interesses eleitorais, mas dava a chance de pessoas que você nunca vai imaginar que poderia ser eleita a ganhar uma chance de concorrer. Nessa eleição agora, que é um grande exemplo, só os grandes grupos políticos e de poder têm representantes na Câmara Municipal de Boa Vista, por exemplo. Lino, mas isso é agora? Não. Na última eleição para deputado federal, também. As pessoas elegeram 8 pessoas que representam a sociedade roraimense, claro que representam, mas elas têm a cara dos grandes grupos de poder, não os grandes grupos de interesse das pautas da sociedade. Não significa que essas pessoas não defendem pautas. Eu acompanho o mandato de alguns desses parlamentares. Tem muitos bem ruinzinhos de levantar a imagem do Estado. Mas tem alguns que são, durante o mandato, surpresas. Pessoas que defendem interesses nossos, que, objetivamente, na hora que você vai lá votar, ela poderia não ser aquela que você escolhe, porque você não identifica com a imagem dela, né? Com as pautas que ela defende. Mas o mandato vai empurrando a pessoa para qualificar a nossa relação com a política. Mas isso não significa que a gente não possa ser crítico ao processo eleitoral. O modelo que a gente tem de eleição no Brasil, desde a última eleição, só empurra pra gente para continuar elegendo os mesmos poderosos de sempre e não aqueles que defendem as pautas que, classicamente, vocês da Defensoria defendem. Então, eu não tô falando que são todos. Alguns dos eleitos acabam defendendo pautas que permeiam esse interesse. Mas no universo de 8, 11, você só vê 1, 2 que fazem isso, alguma coisa tá errada. Por isso que eu sempre digo, a gente tá bem agora, faltando bastante tempo, eu acho que uns 700 e poucos dias, para a próxima eleição em Roraima. E como Roraima vive de processo eleitoral, tá bem na hora da gente poder estudar o que essas pessoas estão fazendo com seus mandatos. Eu, olhando de fora, eu vejo 2 efetivamente defendendo o coletivo de interesse de uma sociedade como a nossa. É muito pouco. Eu tô falando dos 8 federais, né? Dos outros, das 3 cadeiras do Senado, eu acho que de representatividade no caso do Senado, ainda bem que você me perguntou isso. E se eu estiver falando demais, você me fala, tá? Não, pode falar. A cadeira do Senado é uma outra coisa, porque o deputado federal, ele é aquele que representa o Estado, ou as pessoas do Estado, o cidadão. O senador, ele representa Roraima. É quem sai daqui todo dia, toda semana, ele entra no avião. Quando você vê ele na fila do aeroporto, entrando na portinha do avião, o que ele tá levando para Brasília é Roraima. É representar este estado da federação num lugar onde tem 81 pessoas, cada 3 em um grupo, defendendo o interesse do seu estado. Na Câmara dos Deputados, os 500 e pouco estão defendendo as pessoas do estado. Por isso que eu insisti em dizer, as pautas isoladas dos cidadãos e cidadãs roraimenses, normalmente elas são defendidas pelos deputados federais. Então, as
pautas e causas da Defensoria Pública de Roraima, elas têm que estar imersas na alma e no trabalho de um deputado federal ou de uma deputada federal. E eu vejo poucos deles fazendo isso no cotidiano. Posso estar errado? Posso. Mas é uma observação minha externa. No caso dos senadores, eu posso ter crítica a cada um deles, mas cada um deles, à sua maneira, faz esse trabalho de representar o Estado de Roraima. Quando pega no microfone, eles têm que defender o Estado. Os deputados federais, as pautas que doem no bolso e na alma do cidadão roraimense. E aí, isso é que cada um que está ouvindo a gente é que precisa fazer. Durante o mandato inteiro, ir lá, defender, escutar. Não ficar balançando bandeira para político, porque isso é até feio. É um exercício de acompanhar. Porque você não vai conseguir tirar ele de lá se não for pelo voto, né? E aí sim, quando chegar na época da eleição, você decide. Será que merece ser reeleito? Será que defendeu aquilo que interessa ao coletivo? Não só aquele pequeno grupo que às vezes elege as pessoas? E isso é que tem que estar por trás de todos os degraus. Seja do vereador ou do presidente da República, a pauta maior é defender os coletivos dos quais a gente faz parte. Do quebra-mola à política econômica do país. Por isso que eu acho tão interessante que as pessoas passem a discutir política o tempo inteiro. No jantar da família no domingo, você tem que falar de política e não igual as pessoas dizem. Política, futebol e religião, a gente não discute? Você tem que discutir o tempo inteiro porque é um assunto legal pra caramba. É sim. Tem uma pergunta aqui que o nosso produtor preparou e pediu para eu fazer pro senhor, que ele destacou aqui, ó. Estamos passando por um momento de emergência climática. Os vereadores exercem algum papel nesse sentido? Exerce. De que forma, e é mais uma... Deixa eu te contar uma coisa. É mais uma daquelas pautas... Ainda bem que ele fez a pergunta. E a eleição passou e ninguém falou disso, né? Você prestou atenção? A gente passou a eleição, a gente vai fazendo o balanço das coisas. Tem assuntos que são super importantes que eu não vi. A gente não viu as pessoas falarem efetivamente deles. E se você for olhar os eleitos, a pauta climática não tá no balanço de coisas que eu vi os eleitos tratarem. Acho que quando a gente trata de mudanças nas leis municipais de zoneamento urbano, é uma coisa que trata de mudança climática. Quando você não tem ninguém numa cidade como Boa Vista que fala sobre eleito, tá? Porque eu vi candidato falando sobre isso que não foi eleito, mesmo tendo muito voto. Que fala sobre lei municipal de arborização. Arborizar a cidade, pelo amor de Deus, uma cidade como a nossa, bonita como Boa Vista é. Você não ter alamedas, bulevares, porque é o que vai transformar ruas e avenidas nisso, é a caminhabilidade. É o fato de você ter calçada que permita 2, 3 horas da tarde a gente caminhar de um lugar para o outro e não ficar de guarda-chuva esperando o sol baixar, porque ninguém consegue sair na rua nesse calorão. Mas árvore eu não vejo ninguém falar que plantou, ou que tem uma política pública para plantar árvore. Não vejo também a gente melhorar essa nossa relação com as margens de rios e igarapés. O que eu mais vejo é a gente levar o carro na beira da praia como se o espaço da areia das praias dos nossos igarapés e rios fosse um espaço privado. E não é, é um espaço público. Não tem lei sobre isso? Claro que tem lei já. Só será que a sociedade ela tá cuidando dessas margens dos rios e igarapés com qualidade? Outra coisa é como a gente trata o lixo. Será que a gente ainda tá, em 2024, a gente não ter coleta seletiva efetiva? Eu não tô dizendo que não tenho experiências de separação de lixo, como já tem os pontos de coleta implementados pela gestão atual do município, que é uma coisa bem legal. Mas não ter coleta seletivo de massa é um problema. Você ir nos bairros da cidade e as pessoas acharem ainda que eu e você temos que dar conta do sofá da casa dela jogando na esquina esperando a prefeitura catar. Também é errado. Mas isso tem a ver com mudança climática? Claro que tem. A quantidade de lixo, entulho que a gente produz e joga no meio da rua, que a água vem, ou então você joga dentro do igarapé, aí depois o igarapé enche e você não sabe por que alaga seu bairro, é um problema. A quantidade de árvore que falta atrapalha o fato da gente não ter áreas sombreadas e atrapalha o fato da gente ter área com muito asfalto e muita calçada que quando chove aumenta a alagação na cidade.
Será que a gente não podia resolver isso? Não, tem gente que vai dizer, a gente resolve isso fazendo praça. Será que o universo de praças que a gente tem em Boa Vista atende, na maneira arquitetônica que elas são construídas, a causa da pauta das mudanças climáticas? Então, eu acho que existem elementos... transporte público. O ônibus que a gente vê para lá e para cá, ele queima combustível fóssil que aumenta a sensação térmica do município, ou a gente já vai fazer a transição para hidrogênio e elétricos, como outras cidades estão fazendo? Qual é a contribuição no assunto transporte público para isso? Então, eu não acho, efetivamente, que a eleição de 2024 tratou com qualidade alguns assuntos. E esse da mudança climática é essencial. A maneira como a gente extrai água do subsolo da cidade de maneira aleatória, com pessoas fazendo poço artesiano sem alguma regulamentação. Isso também acontece. Política pública para gerar redução de energia com placa solar residencial, que às vezes pode ser a partir de estímulo do município ou como debate do município como política pública da energia solar. A gente não viu isso acontecer. Então, esses assuntos, eles poderiam rolar como debate da eleição. Não acho, honestamente, eu acho que você vai concordar comigo. Isso não gera voto, né? Porque talvez seja esse um problema. Gera pouco voto, porque senão essas pessoas que a gente conhece que falam sobre esse assunto, elas seriam eleitas. O que gera voto é um hábito cultural antigo, atrasado, da compra de voto, da troca de favor pequeno. Me arruma um emprego pro meu filho e pros meus parentes que eu voto em você. Então, esse debate, quando ele tá muito rasteiro ainda para necessidades individuais, quando o problema chegar, como já chegou, há 30, 40 anos atrás, eu ouvia os debates sobre mudança climática e todo mundo era ecochato, ambientalista, tá atrapalhando o desenvolvimento, não sei o quê. Quando o Rio Branco seca, aquelas mesmas pessoas que chamavam as pessoas de ecochato 30 anos atrás, hoje olham para... Ai, meu Deus, o rio tá morrendo. Mas o que você fez 30 anos atrás? O que você tá fazendo com o lixo? Não, parei de separar. Antes eu lavava a minha caixinha de leite e separava. Mas a gente cansa. Porque quando o lixeiro passa, ele carrega tudo misturado e bota no aterro sanitário, entre aspas. Então... várias cidades. Curitiba é um exemplo. Mas o que a gente fez para chegar perto de Curitiba? Então, acho que a pergunta ela é incrível, mas aí a gente tem que fazer uma pergunta interna. Quem somos nós, como eleitores e cidadãos, discutindo a pauta mudança climática enquanto está suando em casa? Enquanto está vendo as coisas se queimando? Já existe lei contra queimada urbana, contra queimar lixo em casa. Mas é tão naturalizado isso que daqui a pouco vai acabar... Tá acabando as chuvas e vai chegar aquela época que fica tudo cinza e cheio de fuligem para tudo quanto é lado. O que a gente fez no período eleitoral para estimular a denúncia e a educação ambiental contra queimadas em espaço urbano? Tudo isso faz parte desse universo de perguntas que, infelizmente, nessa eleição, não foi pauta e a gente repete o mesmo erro do ecochato de 30 anos atrás, que hoje... tá cansado, mas continua lutando pelo meio ambiente. Qual o conselho que o senhor deixa para a pessoa que tem ideias, tem soluções possíveis para melhorar essa realidade dos municípios? Essa pessoa ela pode chegar na Câmara Municipal e deixar sugestões de que forma, existe uma maneira, tem que elaborar um projeto, como é que é esse caminho? Sem ser diretamente com o vereador. Sem ser aquela, eu votei em você. Mas se a gente percebe que aquele não fez, como é que essa pessoa pode seguir? Vou te dar uma sugestão que eu acho incrível. Se você tá em casa ou tá na rua e viu um problema, que tal? E todo mundo hoje tem Facebook e Instagram. Isso super funciona. Você vai lá e marca o @ dos políticos que você conhece para aquele problema. Por que você, ao invés de fazer só a foto sua na piscina com um copo de drink, você não faz uma foto sua com um problema da cidade? Porque às vezes a gente só mostra na rede social aquilo que é bonito, né? Que tal a gente passar a ter atitudes bonitas
nas redes sociais. Passar a marcar o prefeito, quer dizer, no caso da gente acabou de reeleger o prefeito, ele topa. Marca a assessoria de comunicação da prefeitura, adora esse tipo de coisa. Porque você vai lá, marca e gera pauta para eles comunicarem a boa ação do município. A mesma coisa tem que rolar com os vereadores. A mesma coisa tem que rolar com a Câmara Municipal. Escolhe uns vereadores que sejam mais parecidos com você, ou que você acha mais legalzinhos. Você vai lá, marca eles nessas postagens de rede social e não desacredita. Eles vêm. Lino, mas só tem esse jeito? Não. Passa a usar um 56 com qualidade. E eu tô falando 56, o número geral de ouvidoria municipal, porque você viu um poste queimado. O muito comum na nossa sociedade é ver o poste queimado e fazer bem assim: meu Deus, que rua escura. E vai embora. E o poste fica lá queimado. Sim. Que tal você passar perto do poste, chegar bem pertinho e ver um número que tem escrito? Em todo poste na cidade tem uma plaquinha com o número. Tira uma foto daquela plaquinha, pega o seu telefone, liga 156 e faz você mesmo a reclamação daquele poste queimado. Funciona. Vai por mim que funciona. O contrato, ele existe para isso. Lino, não funcionou. Você pode marcar numa postagem de rede social um dos 23 vereadores que eles vão ver. Ou o arroba da Câmara Municipal. A assessoria de comunicação da presidência da casa vai ver. Só tem esse jeito? Não. Você, se tiver um problema que for mais coletivo, o abaixo-assinado ele funciona, colher assinatura com o assunto e levar na Câmara Municipal no dia de sessão, ou os vereadores ou a mesa diretora da casa vai acolher o seu abaixo-assinado e vira uma pauta de discussão na casa. Lino, não funcionou. Junta com uma parte daquelas pessoas que assinaram o abaixo-assinado e vai para a Câmara. Lá tem umas cadeiras atrás do vidro do parlamento que as pessoas elas podem participar da sessão. No primeiro momento da sessão da Câmara, se você levanta a mão, um parlamentar vai deixar você fazer o uso da fala com respeito, com educação, para levar aquela pauta para ser discutida. Tudo isso que eu estou falando parece muito distante do universo das pessoas, mas não é. Gasta um pouco de energia, mas é efetivo. Isso pode ajudar a gente a melhorar a nossa democracia. Eu acho que esse exercício a gente tem que fazer com todos os assuntos. Não é só... O caminho rede social, ele tá mais fácil porque tá com o celular na palma de todo mundo. E ele diminui o tempo entre o seu ver o problema e a possível solução do problema. Mas quando ele é maior, às vezes... ir até o gabinete de um parlamentar eleito, e não precisa ser aquele que você votou. Isso é sempre importante lembrar. Depois de eleito, todo mundo que está lá representa todo mundo. Independente dele dizer que representa a causa A, a pauta B, ele representa todo mundo. Então é sempre importante você acompanhar, antes de ir, acompanhar o mandato pelas redes sociais. Porque você sabe quem é mais acolhedor com demandas e quem é menos acolhedor com demandas. Não tem gente que se elege, a gente nem sabe que existe, que fica meio escondido. Esse não é um caso bom para você levar. Mas eu conheço da legislatura atual, porque esses que votaram domingo, que se votou domingo, só vão assumir em janeiro do ano que vem. Mas da legislatura atual, eu acompanho mais de 10 vereadores. Eles são bem ativos em rede social e eu normalmente escuto as pessoas falar: só aparece em época de eleição. As pessoas também não seguem, né? Ninguém, você não segue, você não acompanha. Tem um eleito, reeleito, que ele tem um instrumento que ele chama de gabinete na rua. Que é bem interessante o instrumento dele. Poxa, Lino, mas você tá fazendo defendendo esse cara? Não! Ele representa todo mundo, inclusive a mim. Então você tem que talvez tirar esse ranço que as pessoas têm de olhar para o outro como se, não, esse não porque é do lado A, é do vermelho, é do azul, é do verdinho, é do presidente X, do Y. Esquece tudo isso. Porque independente do lado, eu sempre digo que o que mais dói é a dor do bolso. Você tá pagando para essa pessoa estar sentada lá e não só ele. Um gabinete lotado de gente, um monte de gente que precisa de trabalhar. E só vai gerar trabalho se você, cidadão, for lá bater na porta e dizer: olha, tem uma rua aqui no meu bairro que tá mal iluminada, sem asfalto, posto de saúde não tem não sei o quê, falta isso e aquilo. Você pode cobrar do prefeito, mas também cobrar do vereador para que a pressão seja de todo mundo. Ou também você pode aparecer para elogiar, que isso é uma coisa que eu sempre digo também. Entrar na página da prefeitura só para falar mal acaba gerando uma grande onda de negatividade. Sim. Acho que vale também você entrar para dizer obrigado pelo trabalho que você faz.
E tem muita coisa legal que a Prefeitura de Boa Vista faz, e tem muita coisa legal que os vereadores eleitos e no mandato de Boa Vista fazem, que a população não elogia e depois critica, porque é bonito criticar em rede social. É bonito criticar no jornal, é bonito ligar pro rádio, mandar áudio falando mal, porque isso é que gera... O mal viraliza. O bem não gera esse conteúdo, né? Mas talvez você compartilhar esse bem faça com que as pessoas se sintam até estimuladas a fazer um melhor trabalho, como a gente faz, né? Quando a gente recebe um carinho no trabalho da gente, você não se sente, poxa, tá legal, né? Eu tô fazendo uma coisa que tá dando um retorno, dando um resultado. Cabe ao cidadão acompanhar, falar mal, criticar e acompanhar, mas também elogiar, valorizar as causas positivas e ver que aquele seu investimento na cidadania tem um retorno para todo mundo. Lino, já estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Muito rico, né? Essa conversa realmente foi muito rica em conhecimento. Mas antes da gente finalizar, o dia do professor está chegando e você, como um professor exemplo para muitos, inclusive alunos, né, gostam, admiram a sua forma de ministrar aula. Eu gostaria também de parabenizar por isso e gostaria de saber qual a mensagem que você deixa. Olha, eu acho que a primeira coisa é o meu muito obrigado a todos e todas que, de alguma maneira, entendem que a sala de aula é um lugar maior do que as quatro paredes. Eu acho que o celular, a rede social também pode ser sala de aula. A rua da minha casa pode ser sala de aula. Quando eu topo varrer a frente da minha casa e não jogar o lixo pro meio da rua e pegar a pá e recolher esse lixo e botar no saquinho, eu tô dando a minha contribuição pedagógica pro mundo. Então, eu sei que para ser professor, você tem que estudar para aquilo. Você tem que se formar para aquilo. E eu tenho muito orgulho de eu ter sentado em bancos públicos para me tornar o professor que eu sou e ter aprendido muito com os meus alunos. Então, talvez o que fica para mim é a necessidade da gente valorizar esse profissional. Para além da maçã de presente no dia do professor, a gente precisa que todo mundo entenda que este é um profissional que é a mãe de todos os outros. Não teria bons médicos sem bons professores por trás, mas sem pieguismo. Não adianta a gente ficar fazendo a valorização da palavra e não remunerar bem, não gerar ambientes de capacitação continuada para esse profissional, não gerar apoio na saúde mental. Tenho certeza que um monte de gente que vai ouvir da gente é professor, mas tem dupla, tripla, quatro jornada de trabalho. Tem que ser mãe, avó, professora, esposa, tudo ao mesmo tempo. E ainda ser criticada por fazer o papel que às vezes o pai e a mãe tinham que fazer e quem está fazendo é a escola e o professor. Então essa coisa de educar é algo compartilhado pela sociedade. O papel de formar cidadão ali na sala de aula deixa com a gente, que é professor, que esse a gente faz. Mas vamos fazer o papel também de cada um, como eu fico estimulando as pessoas a fazerem o papel de vereador e acompanhar o papel de vereador, acho que cada um tem que fazer o seu papel e tirar um pouco do peso das costas do professor, como se ele fosse salvar o mundo, e cada um passasse a fazer seu papel em volta para que o professor ele tenha gás para continuar sendo esse profissional a ser a mola propulsora de uma nação. Então, eu quero já estar antecipando meus parabéns, mas dizendo que eu quero ser parceiro deles para tirar esse peso, mas a sociedade toda tem que tirar o peso para dar leveza para que eles possam voar e abraçar os nossos alunos, as nossas escolas, as nossas comunidades escolares com mais qualidade sempre. Lino, parabéns pelo seu trabalho, por toda essa iniciativa de estar promovendo esses conhecimentos. Eu acho isso muito importante e muito válido a gente sempre estar destacando. Muito obrigada pela entrevista. E eu gostaria de saber, diante de tantos assuntos que nós abordamos hoje, algo mais que você gostaria de ressaltar? Não, acho que o bate-papo foi legal. Acho que é por aí. Eu acho que talvez ressaltar é que as pessoas façam um esforço de fazer isso que eu e você fizemos. Passem a conversar mais e brigar menos. Conversar sobre política e não bater boca sobre política.
Isso que a gente fez aqui durante esse tempo foi falar de política. E por mais que vocês, quem está ouvindo a gente, tenha posições, opiniões diferentes, cuidado com esse charlatanismo, esse monte de gente que acha que sabe tudo e no fundo sabe nada. Talvez o que você tenha que fazer é escutar, conversar, ler, pesquisar, se aprofundar sobre os assuntos e fugir de gente que é inteligente demais sobre tudo em espaços curtos de tempo. A vida não cabe em 15 segundos de imagem, não cabe em 30 segundos. Para você ser jornalista e eu professor, a gente estudou e leu muito. Quem está ouvindo a gente tem que ler, estudar, conversar para que a gente tenha um mundo melhor. E esse mundo melhor só aparece com esse pouquinho de suor e diálogo. Falar sobre política pode mudar tudo. É só você começar a conversar. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. E esse é o Entrevistas DPE. Se você gosta de acompanhar assuntos de interesse público, nos escute pelo Deezer, Spotify e YouTube. Eu sou Lana Francis e até a próxima. Tchau, tchau.